Jean Pavel II, nascido Karol Józef Wojtyła, Wadowice, 18 de maio de 1920, Vaticano, 2 de abril de 2005, foi o Papa e chefe da Igreja Católica de 16 de outubro de 1978 até a data de sua morte. Teve o terceiro maior pontificado documentado da história, durando 26 anos, 5 meses e 17 dias, depois dos Papas São Pedro, cujo pontificado durou cerca de 37 anos, e Pio IX, que liderou por 31 anos. Ele foi o único Papa eslavo e polonês até sua morte, e o primeiro Papa não italiano desde o holandês Adriano VI em 1522. João Paulo II foi aclamado como um dos líderes mais influentes do século XX e teve um papel fundamental para o fim do regime comunista na Polônia e talvez em toda a Europa, bem como significante na melhora das relações da Igreja Católica com o judaísmo, Islã, Igreja Ortodoxa, religiões orientais e a comunhão anglicana. Apesar de ter sido criticado por sua oposição à contracepção e à ordenação de mulheres, bem como o apoio ao Concílio Vaticano II e sua reforma das missas, e pela forma como lidou com o abuso sexual de menores no seio da Igreja, também foi considerado um dos papas mais destacados dos tempos modernos. Ele foi um dos líderes que mais viajaram na história, tendo visitado 129 países durante seu pontificado. Sabia se expressar em italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, servo-croata, esperanto, grego clássico e latim, além do polonês, sua língua materna. Como parte de sua ênfase especial na vocação universal à santidade, beatificou 1.345 pessoas e canonizou 483 santos, quantidade maior que a de todos os seus predecessores juntos, em 5 séculos. Em 2 de abril de 2005 morreu devido à sua saúde débil e o agravamento da doença de Parkinson. Em 19 de dezembro de 2009, João Paulo II foi proclamado venerável por seu sucessor papal, o Papa Bento XVI, e proclamado beato em 1º de maio de 2011, também por Bento XVI, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Em 27 de abril de 2014, numa cerimônia inédita presidida pelo Papa Francisco e com a presença do Papa Emérito Bento XVI, foi declarado santo, juntamente com o Papa João XXIII. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 22 de outubro. Início de vida. Emília e Karol Wojtyła, pais de São João Paulo II. Karol Wojtyła em sua primeira comunhão. Karol Józef Wojtyła, pronunciação polonesa. Arquivo. Nasceu em Wadowice, uma pequena localidade no sul da Polônia, a 50 quilômetros de Cracóvia. O mais novo dos 3 filhos de Karol Wojtyła, um polonês, e de Emília Kaczorowska, que é descrita como tendo ascendência lituana e, possivelmente, ucraniana. Emília morreu em 13 de abril de 1929, aos 45 anos, quando Karol tinha 8 anos de idade. Sua irmã mais velha, Olga, já tinha morrido antes de seu nascimento e ele ficou muito próximo de seu irmão Edmund, que era 14 anos mais velho e era chamado de Mundek. Seu trabalho como médico eventualmente o levaria à morte por escarlatina, o que deixou Karol muito abalado. Ainda garoto, Karol demonstrou interesse pelos esportes, geralmente jogando futebol na posição de goleiro. Durante sua adolescência, teve contato com a grande comunidade judaica de Wadowice, com jogos de futebol disputados entre os times de judeus e católicos, tendo Wojtyła muitas vezes jogando ao lado dos judeus. Em meados de 1938, Karol e seu pai deixaram Wadowice e se mudaram para Cracóvia, onde ele se matriculou na Universidade Jagiellônica. Enquanto dedicava-se ao estudo de tópicos como filologia e diversas línguas na universidade, Karol também se prontificou como voluntário na biblioteca, além de ter sido forçado a participar do alistamento obrigatório, servindo na chamada Legião Acadêmica. Contudo, ele se recusou a atirar. Ele ainda participou de diversos grupos teatrais, atuando principalmente como dramaturgo. Foi nessa época que seu talento para línguas floresceu, aprendendo 12 idiomas diferentes, 9 dos quais ele usaria extensivamente no futuro como Papa.
Em 1939, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a Universidade Jagiellônica. Após a invasão da Polônia, no início da Segunda Guerra Mundial, todos os homens capazes foram obrigados a trabalhar e assim, de 1940 até 1944, Carol laborou em empregos tão diversos como mensageiro para um restaurante, operário numa mina de calcário e para a indústria química Solvay. Levando-se em conta que a empresa produzia soda cáustica, particularmente importante no período da guerra, Wojtyła recebeu um documento de identidade que o poupou, tudo isso para evitar ser deportado para a Alemanha ou ao longo da Frente Oriental para realizar trabalhos forçados. Yalop 2007. Seu pai, um suboficial no exército da Polônia, morreu de ataque cardíaco em 1941, deixando Carol como o último sobrevivente de seu grupo familiar imediato. Eu não estive presente na morte de minha mãe, nem na do meu irmão e nem na do meu pai, ele disse, refletindo sobre esta época de sua vida. Quase 40 anos depois, aos 20, eu já tinha perdido todos os que amava. Após a morte de seu pai, começou a considerar seriamente a ideia do sacerdócio. Em outubro bateu às portas do Palácio Arcebispal de Cracóvia e pediu para estudar. Logo em seguida começou a ter aulas no seminário clandestino, comandado pelo arcebispo de Cracóvia, Adam Stefan Sapieha. Em 29 de fevereiro de 1944, Carol foi atropelado por um caminhão da Wehrmacht. O oficial alemão o socorreu e o enviou para um hospital, onde Carol passou 2 semanas se recuperando de uma concussão séria e um ferimento nos ombros. Para ele, o acidente e a sua sobrevivência foram a confirmação de sua vocação. Em 6 de agosto de 1944, o chamado Domingo Negro, a Gestapo juntou os homens de Cracóvia para evitar uma rebelião similar à anterior, ocorrida em Varsóvia. Carol escapou se escondendo no porão da casa de um tio, na rua Tinieca, número 10, enquanto as tropas alemãs vasculhavam os andares superiores. Mais de 8.000 homens e rapazes foram levados presos naquele dia, mas Carol conseguiu depois escapar para o palácio do arcebispo, onde ele permaneceria até a retirada dos alemães. O Papa pediu desculpas, inclusive, pelo papel da Igreja Católica em muitos eventos históricos, como o processo legal sobre o cientista e filósofo italiano Galileu Galilei, ele próprio um católico devoto, em torno de 1633. Onde disse Galileu, fiel e sincero, mostrou-se mais perspicaz do que seus adversários teólogos. 264, 338, 339, 340. Wojtyła também citou os povos nativos das Américas, ao qual pediu desculpas pelos desatinos dos missionários, como também com o envolvimento de católicos com a escravidão africana, além do papel da hierarquia da Igreja nas execuções na fogueira e as guerras religiosas que se seguiram à Reforma Protestante. Em 2 de abril de 2005 morreu o Papa João Paulo II devido à sua saúde débil e o agravamento da doença de Parkinson.